Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequeses do Papa Francisco sobre a velhice. Audiência Geral do dia 4 de maio de 2022. Oitava Catequese. Eu e Azar. A coerência da fé, herança da honra. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. No caminho destas catequeses sobre a velhice, encontramos hoje um personagem bíblico, um idoso, chamado Eleazar, que viveu na época da perseguição de Antíoco Epifânio. É uma bonita figura. A sua figura oferece-nos um testemunho da relação especial que existe entre a fidelidade da velhice e a honra da fé. Ele é orgulhoso. Gostaria de falar precisamente da honra da fé, não apenas da coerência, do anúncio e da resistência da fé. A honra da fé encontra-se periodicamente sob pressão, até violenta, da cultura dos dominadores que procura degradá-la, tratando-a como um achado arqueológico ou uma velha superstição, um capricho anacrónico e assim por adiante. A narração bíblica, ouvimos um pequeno excerto dela, mas é bom vê-lo todo, conta o episódio dos judeus, forçados por decreto de um rei a comer carne sacrificada a ídolos. Quando chega a vez de Eleazar, que era um idoso de 90 anos, muito estimado por todos e influente, os oficiais do rei aconselham-no a fazer uma simulação, ou seja, fingir que comia carne sem realmente o fazer. Hipocrisia religiosa. Há tanta hipocrisia religiosa, hipocrisia clerical. Dizem-lhe, mas se é um pouco hipócrita, ninguém se aperceberá. Desta forma, Eleazar seria salvo e, disseram, em nome da amizade, aceitaria o seu gesto de compaixão e afeto. Afinal, insistiam, tratava-se de um gesto mínimo, fingir que se come, mas não comer, portanto um gesto insignificante. É pouco. Mas a resposta calma e firme de Eleazar baseia-se num argumento que nos impressiona. O ponto central é este: desonrar a fé na velhice, para ganhar um punhado de dias, não pode ser comparado com a herança que deve deixar aos jovens, a inteiras gerações vindouras. Que boa pessoa Eleazar! Um idoso que viveu na coerência da própria fé durante toda a vida e que agora se adapta a fingir que a repudia. Condena a nova geração a pensar que toda a fé tenha sido uma farsa, uma cobertura exterior que pode ser abandonada, pensando que pode ser preservada no próprio íntimo. Não é bem assim, diz Eleazar. Tal comportamento não honra a fé, nem sequer perante Deus. E o efeito desta banalização externa será devastador para a interioridade dos jovens. A coerência deste homem que pensa nos jovens, que pensa na herança futura, que pensa no seu povo. Precisamente a velhice, e isto é bom para os idosos, aparece aqui como o lugar decisivo, o lugar insubstituível para este testemunho. Um idoso que, devido à sua vulnerabilidade, aceitasse considerar irrelevante a prática da fé, faria com que os jovens acreditassem que a fé não tenha alguma relação real com a vida. Parecer-lhes-ia, desde o seu início, como um conjunto de comportamentos que, se necessário, podem ser simulados ou dissimulados, porque nenhum deles é muito importante para a vida. A antiga gnose heterodoxa, que foi uma armadilha muito poderosa e muito sedutora para o cristianismo dos primeiros séculos, teorizava precisamente sobre isto, que é uma coisa antiga, que a fé é uma espiritualidade, não uma prática, uma força da mente, não uma força de vida. Fidelidade e honra de fé, segundo esta heresia, nada tem a ver com os comportamentos da vida, com as instituições da comunidade, os símbolos do corpo. A sedução desta perspectiva é forte, porque interpreta à sua maneira uma verdade indiscutível, que a fé nunca pode ser reduzida a um conjunto de regras alimentares ou de práticas sociais,
A fé é outra coisa. O problema é que a radicalização gnóstica desta verdade anula o realismo da fé cristã, pois a fé cristã é realista. A fé cristã não é só recitar o credo, mas é pensar no credo, é sentir o credo, é fazer o credo. Agir com as mãos. Ao contrário, esta proposta gnóstica é um fazer de conta. O importante é que tu dentro tenhas a espiritualidade e depois podes fazer o que queres. Isto não é cristão. É a primeira heresia dos gnósticos, que está muito na moda aqui neste momento, em tantos centros de espiritualidade e assim por diante. E esvazia o testemunho destas pessoas, que mostra os sinais concretos de Deus na vida da comunidade e resiste às perversões da mente através dos gestos do corpo. A tentação gnóstica, que é uma das, digamos a palavra, heresias, um dos desvios religiosos deste tempo, a tentação gnóstica permanece sempre atual. Em muitas tendências da nossa sociedade e cultura, a prática da fé sofre uma representação negativa, por vezes sob forma de ironia cultural, por vezes com uma oculta marginalização. A prática da fé, para estes gnósticos que já existiam no tempo de Jesus, é considerada como uma exterioridade inútil e até prejudicial, como um resíduo antiquado, como uma superstição disfarçada. Em suma, algo para idosos. A pressão que esta crítica indiscriminada exerce sobre as gerações mais jovens é forte. Certamente, sabemos que a prática da fé pode tornar-se uma exterioridade sem alma. Este é outro perigo, o contrário. Mas em si mesma não o é absolutamente. Talvez caiba precisamente a nós, idosos, uma missão muito importante: restituir à fé a sua honra, fazê-la coerente como o testemunho de Eleazar, a coerência até ao fim. A prática da fé não é o símbolo da nossa fraqueza, mas sim o sinal da sua força. Já não somos jovens, não estávamos a brincar quando nos pusemos no caminho do Senhor. A fé merece respeito e honra até ao fim. Mudou a nossa vida, purificou a nossa mente, ensinou-nos a adoração a Deus e ao amor ao próximo. É uma bênção para todos. Mas toda a fé, não uma parte. Não negociaremos a fé por um punhado de dias tranquilos, mas faremos como Eleazar, coerente até ao fim, até ao martírio. Demonstraremos com toda a humildade e firmeza, precisamente na nossa velhice, que acreditar não é algo para idosos, mas é uma questão de vida. Crer no Espírito Santo que renova todas as coisas e Ele ajudar-nos-á de bom grado. Queridos irmãos e irmãs idosos, para não dizer velhos, estamos no mesmo grupo, por favor, olhemos para os jovens. Eles olham para nós, não nos esqueçamos disto. Vem-me à mente aquele filme do pós-guerra tão bonito. I bambini si guardano, a culpa dos pais. Podemos dizer o mesmo com os jovens, eles olham para nós e a nossa coerência pode abrir-lhes um caminho de vida belíssimo. Ao contrário, uma eventual hipocrisia fará muito mal. Rezemos uns pelos outros. Que Deus abençoe todos nós, idosos. Papa Francisco.